Pessoal, boa noite. Então, vamos falar de coisa que fez história aí, principalmente no mundo do cinema. Bom, a gente está falando do clássico do terror, o dono da coisa. Eu sinto muito, para algumas pessoas podem ser outro filme, mas eu tenho certeza que O Exorcista, apesar de outros filmes fazer história, O Exorcista ele fica em primeiro lugar quando o assunto é terror, apesar de que o próprio diretor e autor não gosta de tratar esse filme como algo de terror, mas é impossível. A gente está falando de satanismo aqui nesse livro, né? Não tem para onde correr. Bom, esse livro aqui não é originalmente o livro O Exorcista, que a gente tem a história da garota McNeil. Não, aqui a gente está falando do sucesso que foi O Exorcista, de como o autor saiu do romance e transformou ele na obra cinematográfica. Qual foi o caminho que ele pegou, como foi essa história, tudo. E a gente tem bastidores e aqui está o tesouro. Aqui a gente está falando do roteiro suprimido, sim, de O Exorcista. Você lembra que teve um vídeo que eu fiz anos e anos atrás aí, lá nos primórdios do canal, trazendo o VHS dele. E eu falei para vocês que eu tive acesso e tenho acesso ao roteiro suprimido de O Exorcista? Pois é, ele está aqui. Bom, o que eu tenho para falar sobre esse livro é que ele é do ano de 1974. A gente está falando, deixa eu mostrar o lombada dele, a gente está falando de 259 páginas. Aqui a gente tem toda a introdução do caminho que ele fez após o romance, até chegar em certos atores e até chegar no roteiro conclusivo, que é aquele que a gente tem clássico do cinema, lá em 1973. Mas antes de Friend falar, olha, esse seu roteiro aqui é melhor a gente suprimir ele, vamos pegar o roteiro que realmente está no seu livro, né? Então foi aí que a coisa aconteceu. O Friend conseguiu mostrar que o livro dele já era perfeito, ele não precisava fazer um novo roteiro. O livro por si só já era o filme. Então aquele roteiro foi suprimido. Ora bom, ora ruim, assim como qualquer outra coisa, né? Eu encontrei esse livro aqui pelo Mercado Livre, tá aqui, veio com esse selo, não tirei, tá aqui, se alguém conseguir ler bem, amém. Aqui a gente tem mais ou menos um trechinho do que vem aí dentro desse livro. Eu já fiz algumas marcações, não estou falando aqui da introdução dele, aqui eu estou falando já que eu já estou dentro do roteiro suprimido. Eu vou trazer detalhes, eu já aviso logo. Quem tem curiosidade em ler esse livro ou algo do tipo, não veja esse vídeo, porque aqui eu vou dar spoiler. Sim, eu sinto muito. Vamos abrir ele. A gente tem essa orelha aqui que eu pretendo deixar para falar dela no final. Já falei que esse livro é de 1974, né? Já falei isso, assim. A gente tem ele editado aqui pela editora Nova Fronteira, quero dizer, que é a mesma que editou pela primeira vez o livro, né, em 1971. Tradução também Milton Persson. E a história completa do filme de maior impacto do ano. Gente, isso daqui foi muito causa. Muita gente sabe o que foi o Exorcista, né, na história do cinema, o impacto que ele fez, o que ele trouxe aí para muita gente. Enfim, algo espetacular, maravilhoso, né? Até aqui a gente tem, ele foi impresso no Rio de Janeiro, tá? Em 1974, tá bem claro aqui, dá pra ver, né? Aqui a gente tem o índice. A introdução, a gente inicia lá na página 7, ela vai até a página 35. Isso, até 35 a 34, a gente vai ver isso já já. Quando você entra na primeira página dessa introdução, é maravilhoso. Você, quando você lê a primeira página aqui, você já imagina o universo que esse livro vai trazer para você. Só que, por favor, vamos lá. Nessa primeira página, a gente já tem ele falando sobre um probleminha de um cheque que a Warner emitiu para o Iraque, para aquela localização ali, né? Que eles fazem aquela escavação. Parece que esse cheque acabou batendo lá, mas estava sem fundo. Então parece que o Friend que estava resolvendo isso, enquanto o Bill estava fazendo outras coisas, algo do tipo. E enquanto isso também, nos bastidores, a gente tinha Linda Blair maquiada. Exatamente, maquiada de demônio. Ele fala bem claro aqui. Uma garotinha maquiada de demônio chorando a desvida do seu hamster. Então, quando você já lê isso na primeira página, você já fala, nossa, isso aqui vai entregar muita coisa legal. A gente continua, né? Guarda aí. E aqui ele começa a falar como foi tudo. Ele ficou sabendo do caso do exorcismo do garoto em 1949. E ele sempre escreveu comédia. E ele queria escrever algo sério. A carreira dele já estava em declínio. Ele precisava de algo sério, ele precisava de algo forte. Enfim, e ele teve acesso a essa história, esse caso de 1949, enquanto ele estava na universidade ainda. Então, assim, a coisa foi além. Ele se empolgou com a história, ele foi para cima dela.
Porém, os arquivos que realmente trazia os relatos dessa história era inacessível. Ele não conseguia ter esse acesso. Ele procurou padres e padres, ele foi se aprofundando, ele foi correndo atrás e chegou horas ali do desenrolar que ele conseguiu ter certos acessos. Né? Pra falar a verdade, ele acabou conseguindo o que ele queria. Olha, a gente não pode negar, deu certo. Apesar de que todos os amigos que conhecia Blake não recomendava, não aceitava legal essa ideia dele pegar um assunto tão delicado como o Exorcista. Ele era muito aconselhado a não levar isso adiante, como se ele fosse assinar uma carta de fracasso. Era mais ou menos isso que as pessoas colocavam para ele: não mexa com isso. Você é uma pessoa que só mexe com comédia. Você meter as caras e escrever algo tão sério e delicado, você pode se danificar e nunca mais se levantar disso. Quando Blake tem o acesso a trechos desse caso de 1949, a gente começa a ver de onde ele tirou todos os sintomas da garota McNeil. Ele fala de marcas no corpo, ele fala de barulhos, arranhões pela casa, os comportamentos, o estremecimento da cama, enfim, tudo que essa garota passa a sentir ou fazer, ele tem a base e raiz nesse caso de 1949. Tudo se explica, tudo que se trata daquela garota fazendo no decorrer daquelas 2 horas de filme, e nesse livro é extraído exatamente desse caso de 1949. Mas Blake, com sua mente brilhante, conseguiu transformar uma coisa mais simples em algo aterrador. Né? A primeira coisa que ele fez: deixa eu trocar o sexo dessa criança. Ele não vai ser um garoto. Um garoto não vai trazer tanto impacto se eu colocar uma menina inocente aqui, vítima de uma entidade masculina malévola, né? Que vai trazer todas as torpezas da sexualidade, enfim. Por aí vocês estão entendendo o que eu estou falando. E é uma cartada de ouro que Blade dá aqui. Voltando aqui a essa introdução. Ele também disse que o nome de Padre Mary não seria Mary, seria Thomas. E o tema realmente seria o mistério da fé e não o exorcista. Então, assim, tinha tudo para ser uma bomba também aqui, mas eu vejo que quando o Blade solta uma bomba, que poderia ser o fracasso dele, vem uma boa alma, vem uma pessoa ali e fala: não, faça assim. No caso, foi um padre que falou para ele: eu acho melhor você colocar o tema deste livro como O Exorcista. E depois que eu contar o roteiro suprimido para vocês, aí também a gente vai ver que o Frank, ele tinha que aparecer pro Exorcista não ser uma piada. Não que o roteiro suprimido seja ruim, não. Mas ele tinha coisas ali que poderia destruir, vamos dizer que uma introdução, uma abertura do filme já poderia acabar com o resto dele inteiro. E Blade continua na sua busca por um padre que tenha presenciado realmente, de fato, tenha o conhecimento holístico ali de que realmente esteve presente naquele exorcismo de 1949, mesmo após 20 anos. Quando Blade foi escrever O Exorcista, já havia 20 anos, a gente está falando de 1969. Foi quando ele levantou isso e falou: agora eu vou tecer um romance daqui dessa história. Então ele encontrou esse tal de Padre Bergan. Se eu não me engano, ele aparece. Se eu não, pelo que eu entendo, ele deve ser o Padre Dyer. Pelo que eu lembre, assim, vagamente. Eu sei que esse padre ele aparece no documentário Temor a Deus, 25 anos de Exorcista. Tá? Isso daí é um fato. E se eu não me engano, eu não posso falar com certeza, já tem um tempo isso. Mas eu acredito que ele seja o Padre Dyer lá no filme. Lá no verão de 1970, o romance O Exorcista está pronto. Ele está feito, ele está ali, em mãos. Olha, tem um Blu-ray aqui que tem um terceiro disco de bônus. E Blade apresenta a casa onde ele escreveu esse romance. E tem um momento que ele fala: olha, mais ou menos isso, eu estava aqui quando ele teve, onde ele empacou no romance, né? Ele empacou no romance falando: e agora, o que eu faço essa mulher se levantar dessa cadeira e ir atrás de um padre? E foi quando ele desenrolou a cena do crucifixo. E ele conta isso, né? Ele sozinho naquela casa, tomando o vinho dele, aquele tipo de coisa, e chegou nisso. A primeira atriz que ele queria para fazer Ellen Burstyn era Shirley MacLaine. Ele tentou ela de todas as formas, porque era uma amiga dele, ele ficou arrodeando ela, ele tentou, coisa foi, coisa veio. Nessa introdução de 35 páginas aparece muito o nome dela, mas enfim, acaba que não é ela que vai interpretar a garota, ou a mãe da garota no caso. Mas que eles têm toda a conversa, que eles têm toda aquela coisa ali de vai ser
ela vai ser ela, vai ser ela, vai ser ela, vai ser ela, e no final ela pegou uma concorrência fazendo outro filme de terror. Alguma coisa sobre Joe, alguma coisa assim do terror também. É bem ali pelos anos 70 também. Uma coisa que bem interessante também, que eu digo para vocês desse livro, é que o Blake, quando ele precisou sentar para escrever essa história, ele teve que correr atrás de uma editora, mostrar um rascunho do que seria essa história e fazer alguém, uma editora, ter fé nele. Então parece que ele buscou a tal da Bantam Books, né? Isso, um nome assim, Bantam Books, alguma coisa. E eles tentaram correr atrás de algo, porque ele precisava ser sustentado durante um ano, que era o tempo que ele teria para escrever essa história, esse romance, no caso. Então, foi difícil, foi complicado, ninguém colocou fé no assunto, até que a própria Bantam Books lá falou, não, senta, escreve esse romance, que a gente vai te bancar durante esse ano. Então ele teve todo um adiantamento e acabou escrevendo o livro em 9 meses. Diz ele que ele ficava de 12 a 14 horas por dia escrevendo esse livro. Claro que, com certeza, ele tirou uns dias de folga, fato, mas ele falava que era de 12 a 14 horas, inspirado, focado nesse livro. Não é à toa que é uma escrita tão perfeita, tão maravilhosa. O Exorcista, você lê do começo ao fim, ele não tem uma falha. Ele não deixa uma lacuna, um buraco ali, não tem. E aí vem o questionamento, né? Pô, vai ser impossível filmar esse filme. A gente tem uma garota que se transforma num demônio. A gente tem fenômenos em volta dela. Como que a gente vai fazer isso? Gente, realmente era de se pensar. Até eu também pensaria se eu lesse esse primeiro livro e depois eu fosse ler e depois fosse falar, não, vamos transformar isso aqui no filme. Eu falaria como? Como? Porque o Exorcista ele vem da época que para você filmar qualquer coisa, você teria que fazer aquilo acontecer na lente. A lente teria que ver aquilo. Não é o que a gente tem hoje aí, essa coisa toda, né? Então, assim, por isso que o Exorcista foi tão trabalhoso. 2 anos de filmagem, se eu não me engano, né? Foi isso mesmo. Porque, meu, gente, vamos lá. Parece que cama, eles tiveram que fazer 3 camas, enfim. Voltando aqui para essa introdução. E aí chega o momento de falar, bom, e agora a gente precisa de um diretor. Quem seria esse diretor? A gente tem 4 nomes aí. 13 no caso, 3. Mas Frank não é citado em momento nenhum. Porém, Blade já tem conhecimento de Frank. E já quer ele, só que a Warner recusa Frank de toda forma. Eles não querem Frank. Eles nem dão assunto para Blade quando o assunto é Frank. Nesse meio tempo, quer dizer, o que acontece aí, meu pessoal? O Cinemas estreia Conexão França. E foi ali que Blade olhou e falou, vão ao cinema e assistam Conexão França. E foi ali que tudo aconteceu. E foi ali que eles fecharam com Frank. Porém tem mais assunto aí antes da gente chegar até esse final mesmo. E tem nomes, esses 3 nomes aí são nomes grandes. Só que eu não estou lembrando aqui, eu acho que eu nem anotei isso também. E, enfim, só que Blade também tinha um medo, um certo receio. Os cortes. Como ele diz, em O Mágico do Oz, a garota canta Over the Rainbow, né? Aquela cena foi cogitada a ser cortada. Não era pra estar no filme. E se você for ver, é um momento clássico ali, tá entendendo? Então ele tinha receios. E o maior receio dele, a gente sabe, era aquela cena do crucifixo. Pra época. Então assim, mas se você for ver, ela também é o embate do filme inteiro. Pra falar, olha, realmente a gente tá falando de algo maligno, de destruidor, malévolo. Né? Ele corrompe a garota, a verdade é isso. E vocês percebem como que essa introdução, que se intitula do romance ao filme, ela vai e vem. Como ele tá falando uma coisa, mas ao mesmo tempo ele vai em outra e depois ele volta para aquele assunto de novo. Se for contar quantas vezes ele vai e vem aqui em Shirley MacLaine, é exaustivo. Se você falar quem é a protagonista dessas 35 páginas, eu falaria para você, a Shirley MacLaine. Não é a Linda Blair, não é ninguém, nem ele mesmo, é a Shirley MacLaine. É a Shirley MacLaine que nem participou do filme. É um negócio aí que, sabe, quando eu terminar aqui o resumo dessas 35 páginas, eu coloco minha nota aí nisso. E a gente tem aqui que quando ele terminou o romance, ele recebeu, entre aspas, aí vamos se dizer, uma certa crítica. Né? Uma coisinha aí de, olha, vamos fazer assim, o final dessa história é muito óbvio, todo mundo saberia que terminaria assim. Então muda esse finalzinho pra gente, vamos mudar esse final aí, faz alguma coisa que saia dessa
coisa que tá todo mundo já esperando, né? E o que que acontece? A gente tem o final do O Exorcista com um trecho, tá aqui. Vocês deem uma pausa se vocês quiserem ler, depois eu vou virar e tem a continuação. Começa exatamente aqui, ó. Chris subiu no quarto de Reagan. Isso daqui a gente já está falando daquele momento em que elas estão para ir embora da casa, né? Ela encontra Reagan olhando pela janela, em pé, parada, de frente para a janela, e a mãe entra e ela pergunta daquele homem estranho que ficava de vestido preto. E a gente sabe que ela está falando do Padre Carras. Mas aí você vê também o tamanho da inocência da garota. Ela não tinha noção de que aquelas vestes se tratava de um padre. Então você vê que a menina era totalmente fora do mundo da religião. Ela não sabia o que era um homem de vestido preto, né? Ela não tinha noção do que ela dizia ali. Isso ficou muito legal, Blade ter feito isso. Mas esse seria o final original de O Exorcista, tá? A gente teria esse trecho aqui. Então você vê que a garota McNeil tem lembranças. E o que que acontece? Que ela fala que o Carras tinha uma conversa com um bicho dentro do quarto dela. Tinha um bicho lá onde os dois entravam em uma batalha ali, uma briga, e ele falava que não ia deixar ele fazer mal nenhum a ninguém daquela casa. E o receio de Carras, eu até deixei marcado aqui, que o receio de Carras era o quê? Ele acabar com as pessoas daquela casa, né? E a menina fala, mãe, eu não sei, ele começou a brigar com um bicho aqui dentro, ela só descreve como um bicho, né? E chegou um momento que ele começou a falar sozinho e ele arrancou as cortinas e se atirou pela janela. Cris se emociona, chora, né? Fala das lágrimas dela. E a Regan pergunta se ele está bem. Cris fala que sim, que qualquer dia elas vão visitar ele no hospital. Então a gente teria as lembranças da menina McNeil quanto a isso. Sobre essa situação de quando saiu dela e entrou no padre. Eu não acho que isso ficou ruim. Eu acho que isso ficou interessante. Isso ficou bem interessante. A forma como a garota descreve as coisas que ela viu ali no quarto. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ficou melhor deixar ela como se não lembrasse de nada. Então, e quanto a isso aqui, eu falo para vocês, eu não consigo pôr na balança e falar qual que ficou melhor. O que a gente tem ou esse aqui. Então ele sumiu com isso daqui, ele sumiu com esse diálogo da mãe da garota, deixou a garota como uma menina que não está lembrada de nada, absolutamente zero quanto ao que aconteceu, e fez aquele final onde ele tem o encontro de Dyer com Kinderman. Ó, você pode ver, tem um momento que a Regan pergunta, mãe, por que você está chorando? Aí ela fala, porque eu estou contente que você já esteja boa, né? É. Mas aqui são as emoções de saber que realmente havia algo indescritível, vamos se dizer, no quarto, porque a garota mesmo fala, tinha um bicho, ele brigava com um bicho aqui dentro. E a gente sabia muito bem qual é as características da entidade que domina essa garota, e realmente é um bicho. Então assim, isso aqui ficou legal, ficou muito bom. E ele fala o que ele... Aí agora ele tem que montar um roteiro. Quando ele tira esse trecho, que vem o desfecho, ele tem que montar um roteiro. E nesse roteiro ele começa a ter que tirar coisas e coisas. Engraçado que ele fala... Tem coisas que ele cita aqui, que eu falei, mas calma aí, ele tá falando de coisas que nem aparecem no romance. Como que ele falou que tirou, sendo que isso nem aparece no romance? Então, cadê? A gente tá na página 28, 29. E ele também fala de um livro dele, que é, eu acho que é a Nona Configuração. Gente, pelo amor de Deus. Ah, olha, eu juro, eu tentei ler aquilo. Ele saiu, teve um lançamento aí de um pack que veio o Exorcista e essa Nona Configuração. Falei, uau, até que enfim, vou ler algo de Blade que não seja Exorcista. Gente, pelo amor de Deus. O livro, eu acho que ele não tem nem 150 páginas, acredito eu. É um livro bem fino. Possa ser que tenha até mais, mas não chega a 200, acredito eu. Gente, pelo amor de Deus, eu não consegui ler. Eu não dei conta de 80. Não dá pra sacar o que é aquilo, não dá pra entender qual é a dele com aquilo. Porém, eu fiquei sabendo que tem até o filme. E realmente tem. Eu fui pesquisar aqui na plataforma, tem esse filme. Pelo que eu vi, esse filme já foi exibido pela Globo. Olha, aqui a gente termina na página 34 e aqui, ó, a primeira versão do roteiro de O Exorcista. E tá aqui todas as marcações. Eu ainda não terminei esse roteiro, tá vendo? Tá tudo aqui. E a gente vai ver coisas legais, tá? Muito legal isso aqui, porém, ao mesmo tempo também, vamos deixar isso para depois, tá? Vamos falar agora dessa
bomba que foi essa introdução. Gente, pelo amor de Deus. A impressão que me dá quando eu leio, quando eu li realmente, que eu falei, deixa eu me aprofundar nessas. Eu li isso aqui 3 vezes. Para me ter certeza do que eu ia falar para vocês agora. Gente, isso aqui, essa introdução de 34 páginas aí, gente, sinto muito. Vocês me perdoem o que eu vou falar. Blade, que bomba é essa? Ele te entrega uma primeira página maravilhosa quando ele vem trazer um detalhe de um bastidor ali onde a gente tem a garota Lila Blair, como ele mesmo descreve, maquiada de demônio, chorando a morte do seu hamster, o problema de um cheque aí que a gente tem, né, devido ao aluguel da localização ali para filmagem no Iraque, aquele tipo de coisa, e de repente ele vai indo de um jeito que ele entra lá no caso de 1949, legal, ele teria que entrar para explicar de onde que ele teceu tudo isso que ele tá, que ele coloca, que ele expõe pra gente, o Exorcista. De onde foi que veio essas ideias, legal. Mas dali pra frente, quando ele vem com essa Shirley MacLaine, sinto muito, isso aqui vira uma bomba, fica um negócio muito chato. Você vai lendo e você vai vendo que ele tá enchendo uma linguiça gigantesca, enorme. Então, olha, vou falar pra vocês, a introdução disso aqui só tem 2 pontos aqui. A primeira página e esse trecho que eu mostrei para vocês aí, que seria o final original, onde tem o diálogo da Chris e a menina McNeil, a Reagan, né, sobre as lembranças do Padre Carras, daquela noite, do fim do Padre Carras, né. A garota tem em mente o momento que ele se atira pela janela. E ela, né, por ser vítima daquela entidade, ela tinha o dom de ver aquela coisa, né, ela via isso, né. O que deixaria até o Exorcista 2 um pouco mais rico, né, porque traria assim, bom, a garota ela tem o dom, a gente sabe que lá em O Exorcista 2 ela é atacada, ela é vítima dessa entidade, e a gente sabe que ela tem um dom, ela cura o doente, fato. Então o fato também dela falar aqui, já que ela vê um bicho brigando com o Padre Carlos, já deixa bem claro que ela já tem um dom, ela já via essa coisa, ela já era tocada, ela já podia ver o que os outros não viam. Né? Bem interessante, deixaria o Exorcista 2 um pouco mais rico, mas não, isso aqui foi excluído e tudo, e o Exorcista 2 acabou virando aquele dinamite, né? Para muita gente, virou um dinamite. Bom, para quem leu, para quem assistiu o Exorcista, se vai assistir o Exorcista 2, realmente é um dinamite. Se você não for analisar ele do jeito que ele tem que ser analisado, é uma bomba cinematográfica. Então, assim, sinto muito. A introdução desse negócio aqui para mim não é legal, ficou meio chata, diria eu. E aqui a gente tem a primeira página do roteiro de O Exorcista, que é o tal do roteiro suprimido, que eu tanto falava para vocês. A gente vai, eu já aviso logo, é spoiler total. Quem tem intenção de possuir esse livro, algo do tipo, não veja, não assista, porque eu vou contar tudo aqui. Mas ele está dando spoiler de um livro que não sei o que. Gente, a gente está falando de um livro de 74, eu não estou falando de um livro que foi lançado no mês passado, tá? Então, por favor, me economiza dessa parte ridícula. Eu sei que quando as pessoas querem te perseguir, elas te perseguem. Elas arrumam aquela escola, é aquela história, né? Pelo em ovo, né? É mais ou menos isso. Então, eu acho que é ridículo alguém falar que eu vou dar spoiler de um livro de 1974. Né? Por favor. Mas realmente, eu vou contar o livro inteiro mesmo. Vou dar detalhes, detalhes mesmo. Vou mostrar, vai ter texto, vai ter tudo. Sabe? Não vai ser brincadeirinha, não. Vai estar aqui. Quem quiser assistir, bem. Quem não quiser, pula. Quem tem interesse em comprar, é isso. Por aqui, eu acho que já dá para vocês ver mais ou menos o formato que a gente vai ter desse roteiro suprimido. Dá uma pausa, dá uma lida. É só isso que eu vou mostrar. Vai ser a parte 2 do vídeo. A gente vai entrar nesse roteiro suprimido. A primeira parte foi essa introdução do que vem por aí. E o que eu digo para vocês agora desse livro? Né? Eu falei sobre compra, venda, quem for querer adquirir ele. Gente, é um livro aí que eu vou falar para você, eu dei sorte. Eu dei muita sorte. Eu achei uma edição eu achei por 45, a outra edição eu achei por 20. Essa daqui que tá mais nova eu ganhei, tá? Mito. Uma eu ganhei e uma eu comprei, exatamente. Mas eu sabia o preço tudo, né? Essa daqui que é mais nova foi um presente, tá? E a mais usadinha lá foi a primeira que eu tive, que eu comprei, que tá ali também. Depois, lá no final da história toda desse livro, eu posso trazer todo mundo aqui, juntar e a gente faz uma saladona. Eu digo uma coisa, eu já vi esse livro por preços absurdos. Eu falava, gente, vai ser complicado ter um livro desse, porque eu cheguei a ver ele a R$ 480 uma vez no Mercado Livre. E ele sumiu o anúncio, né? Só que eu falei, vai chegar meu dia, vai chegar meu dia. Eu andei em sebos e sebos e sebos e nada. É um livro raro, é um livro meio difícil, pelo que eu vejo, tá? Postei uma foto dele um tempo atrás num grupo do Facebook, deu um monte de comentário, curtidas e tudo, gente falando que já teve, que perdeu, falando sobre o absurdo do preço dele. Enfim,
Fiz uma pesquisa ontem no Mercado Livre, já não encontrei mais, não tem, eu digo, é difícil, é uma coisinha meia rara. Vamos dizer que naquele tempo a cultura não era tão grande como é hoje para esse tipo de coisa, né? Então foi um livro que, no Brasil, eu digo que ele não teve uma boa saída, acredito eu, né? Mas o Exorcista a gente sabe que só naquela época de lançamento, como descreve aqui, a gente fala de 150 mil exemplares. Em lançamento. Se a gente for de lá para cá, só Deus sabe, com certeza passou de milhões aí. A gente sabe disso, né? O Exorcista ele tem esse poder, ele é arrasador. Então, quanto a custo desse livro, é isso aí, minha gente. Procurem, vão atrás, mas estejam preparados, porque quem não tem noção coloca preço de banana. Quem tem noção do que é isso aqui e da raridade, você sabe dos abusos como fica, né? A pessoa fala, eu tenho, então é do meu jeito, é mais ou menos isso. Gente, o vídeo tá longuíssimo já. Deixa eu terminar isso aqui e tá aqui. Próximo vídeo a gente vai pra parte 2. Possa ser que venha alguma coisa aí entre esses vídeos que eu vou fazer desse livro. Eu acredito que possa vir um outro vídeo totalmente alienado a isso, tá? Tipo, trazer uma figura, algo do tipo. Mas a intenção é essa. A gente teve a introdução e depois a gente vai para o roteiro suprimido e depois a gente vai para o resto dele. A gente está falando de um livro de 259 páginas. Ah, não sei o que, mas tem fotinha assim, tem fotinha assim. Tudo no seu tempo e na sua hora. Bom, gente, é isso por enquanto. Até a continuação do roteiro suprimido de O Exorcista. Abraço para vocês aí. Tchau, tchau. O vídeo ficou ruim? Não ficou legal? Também concordo. Por quê? Porque a gente não tem uma introdução legal disso aqui, não. Sinto muito, é isso. Abraço para vocês, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.